Saudações a todos vocês que acompanham o nosso canal, o canal Café Concurseiro. Hoje, enfim, eu consigo subir mais um vídeo aqui para a nossa plataforma, aqui para o nosso canal. Eu estive um pouco sumido porque, assim como você, eu também me preparo para concursos públicos e isso acaba tomando um bom tempo de preparação. Hoje eu vou falar sobre o acordo de não persecução penal e passar pelos principais aspectos relacionados a esse instituto. Se você está chegando aqui agora, se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe os nossos vídeos. Esse vídeo será um vídeo conciso que tem caráter de resumo. Eu não irei esgotar todo o conteúdo relacionado ao ANPP, isso porque demandariam vários outros vídeos para que nós passássemos por todos os artigos que dizem respeito ao acordo de não persecução penal. A ideia é trazer um vídeo conciso, rico em detalhes e que te permitirá acertar a maioria das questões das provas relacionadas a este conteúdo. O primeiro aspecto importante que eu trago aqui sobre o ANPP é que é considerado uma norma híbrida. Isso porque abarca conteúdo do direito penal e de direito processual penal. Relacionado ao direito penal, nós teremos a extinção da punibilidade quando o ANPP ele é cumprido, e relacionado ao direito processual penal, nós temos algo que evita o processo. Então, os principais pontos abarca essas duas normas, né? Possui conteúdo de direito penal e de direito processual penal e é considerado como uma norma híbrida. Relacionado ao direito penal, nós temos a incidência muito forte de um princípio lá do direito penal, que é a irretroatividade da lei penal mais gravosa. Então, normalmente as bancas elas trazem questões práticas, trazendo uma situação mais gravosa ao réu, mais desfavorável ao réu. E quando nós temos a incidência do direito penal junto com o direito processual penal, o direito penal irá pesar mais na balança e nós teremos que trazer uma situação fática que é mais benéfica ao réu. Um entendimento que corrobora com isso é um entendimento do STF, que diz inclusive que o ANPP pode ser aplicado a casos antes mesmo da sua vigência, antes mesmo da sua entrada em vigor. Então aí nós temos, automaticamente nós temos a impossibilidade de aplicação de uma norma mais gravosa e nós temos a possibilidade de uma norma penal mais benéfica. É claro que nós temos que observar, melhor dizendo, o Ministério Público precisa observar se é aplicável o acordo de não persecução penal. Outro aspecto que eu trago aqui, muito importante referente ao ANPP, é que não se constitui como um direito público subjetivo do réu. Então, há certos requisitos que o réu precisa ter, que o caso prático precisa ter, para que seja proposto o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal não pode ser proposto pelo juiz, não pode ser proposto pelo delegado, não pode ser proposto pelo defensor público. Ele deve ser proposto pelo Ministério Público, que é o dominus litis, expressão em latim que também costuma aparecer nas provas, ele que é o titular da ação penal e ele que deve analisar todo o caso e verificar se aquele caso, sim, ele é um caso em que pode ser aplicado o ANPP, em que pode ser proposto o ANPP. Tem diversos requisitos que devem ser cumpridos e nem sempre o ANPP ele será a medida mais benéfica ao réu. Nós temos outros institutos como a suspensão condicional do processo, a transação penal e o próprio arquivamento do inquérito policial. Então, o primeiro ponto a ser anotado, a ser destacado, sempre que couber o arquivamento do inquérito policial, não será proposto o acordo de não persecução penal. Isso porque no arquivamento do inquérito policial nós temos uma situação mais favorável ao réu. Nós temos, por que essa situação é mais favorável ao réu? Porque o réu não precisará confessar. Aqui no acordo de não persecução penal, um dos requisitos é a confissão formal e circunstanciada. Aqui eu já puxo mais uma observação, que essa confissão, ela não necessariamente precisa ser feita lá no inquérito policial. Digamos que em sede de inquérito policial o réu não tenha confessado, mas os tribunais já tiveram a oportunidade de se manifestar e dizer que essa confissão ela pode ser feita em um outro momento oportuno e que esse acordo de não persecução penal não pode deixar de ser aplicado por ele não ter confessado lá no inquérito policial. Então, outro ponto importante relacionado a isso é sobre esse momento da confissão e, mais uma vez, eu faço a repetição. Se couber o arquivamento do inquérito, não será proposto o ANPP, tendo em vista que o arquivamento é uma situação mais benéfica ao réu. Outro ponto que eu trago aqui para vocês
sobre uma das condições de aplicação do ANPP, é sobre a pena mínima. Deve ser considerado a pena mínima de 4 anos. Normalmente as bancas elas trazem o prazo lá da transação penal, que é um prazo de 2 anos, então nós temos que observar esse quantitativo de pena. Tem que ter sido cometido o crime sem violência ou sem grave ameaça. E o outro ponto que eu já mencionei é sobre essa questão do arquivamento. Então essas são as hipóteses que precisam ser preenchidas, esses são os requisitos, melhor dizendo, que precisam ser preenchidos para que o acordo de não persecução penal ele seja proposto. Cabe destacar aqui, inclusive, que o acordo de não persecução penal ele faz parte de um direito negocial. Então lá no nosso artigo 28A do Código de Processo Penal, nós temos a incidência de que poderá ser feito, poderá ser celebrado o acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o Defensor Público. Outro ponto a ser observado é o momento dessa propositura do ANPP. Deve ser antes do oferecimento da denúncia. Se já tiver sido transitado em julgado, se o caso já tiver sido julgado por definitivo, não será cabível o acordo de não persecução penal. Caso contrário, nós teríamos uma instabilidade jurídica. Então, aqui abrindo um parêntese, eu particularmente sempre quando me preparo para diversas matérias dos concursos públicos, eu sempre busco entender a base, a fundamentação, a lógica. Eu acho que é muito mais válido para a nossa preparação do que buscar memorizar todos esses detalhes. Quando você entende toda a base, toda a lógica no direito penal, por exemplo, nós temos a lógica de sempre ter algo mais benéfico ao réu. Então, quando a gente tem essa lógica e parte para o acordo de não persecução penal, fica muito mais fácil, mais cômodo nós entendermos a norma e conseguirmos nos lembrar de todos esses pontos lá na hora da prova. Então, acho que esses são os principais aspectos que eu tinha para falar para vocês aqui. É importante nós fazermos as distinções entre o ANPP, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Posteriormente, eu irei gravar um vídeo trazendo todos esses pontos relacionados a esses institutos, porque normalmente as bancas elas tentam confundir os quantitativos das penas, sobre pena mínima, sobre pena máxima, sobre esses outros requisitos. Na transação penal nós não requer a confissão, aqui nós já temos a necessidade da confissão sendo formal e circunstanciada. Lá na suspensão condicional do processo não há a cobrança da confissão, então tem diversos pontos aqui que precisam ser distinguidos quando nós falamos aí dessas medidas despenalizadoras. Então, sobre o acordo de não persecução penal, o que eu tinha para falar é isso, é um vídeo rápido, curto, direto ao ponto, cheio de informações que pode ajudar você na sua preparação. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha e até a próxima. Valeu!